Bate-papo. Moisés, nós estamos recebendo aqui no estúdio a professora Fernanda Pinheiro, vice-reitora da Univates, para falar da retomada das aulas da Univates, mudanças no calendário acadêmico. Lá no começo, quando nós estávamos vivenciando a segunda enchente, então nós tínhamos tido uma enchente, o repique, e depois começávamos a transmitir outra enchente, que era ali no final de semana do Dia das Mães. A gente falava sobre a Univates, né? E naquele cenário nós dizíamos, nossa, é diferente da pandemia, porque não basta só migrar para o EAD, né? As pessoas estão sem seus equipamentos, sem internet. Hoje a gente quer entender um pouquinho mais de como que foi feito toda essa estruturação, né? Que é um grande desafio. Bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. Obrigada pela recepção afetuosa, né? Eu acho que é um desafio para todo mundo, né, gente? Não deve ter empresa, escola, pessoa que não está pensando em como prosseguir agora com a rotina, com as suas coisas, com seus projetos, né? E na Univates não é diferente. A gente está aí com 7.000 alunos no total, pensando em todas as modalidades, todos os cursos, níveis, né? E lembra um pouco a pandemia, Aline, assim, no sentido de que a gente tem que repensar como fazer, como retomar, mas eu diria assim que é diferente ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem também um cenário de bastante destruição, de bastante perda, né? De situações assim que tem que ser olhadas também individualmente, porque para a gente retomar também tem toda uma questão de logística, mas também tem toda uma questão de como as pessoas estão se sentindo para voltar, né? Ao mesmo tempo, eu tenho dito lá para os nossos professores que também a Univates e assim outras instituições na vida das pessoas exercem um papel importante, né? Um papel assim de a gente tem o trabalho da gente, a família da gente, o lugar onde a gente estuda, né? E também retornar é um sinal muito simbólico também para a região, né? De que as pessoas também podem voltar a apostar no seu futuro, nos seus projetos, né? Tentar retomar minimamente a normalidade aos poucos, né? Então, um pouco nesse sentido também a gente pensou nesse retorno. E nós fizemos um levantamento, né, dos nossos estudantes, dos nossos professores. Temos um bom número assim, de pessoas atingidas, de colegas professores ou que foram atingidos ou que moram em cidades que não conseguem chegar, por exemplo, né, professores de Porto Alegre, que hoje estão também numa situação complicada de logística. Professores do lado de lá do Rio, lá em lado de Encantado, Roca, né, que também tem Arroio do Meio, que é aqui do lado, mas que tem essa dificuldade de locomoção, e da mesma forma estudantes. Então, nós pensamos que seria uma possibilidade, sim, tornar todas as aulas online, né? Mas, ao mesmo tempo, há algo de importante no trazer de volta a vida ao campus. Né? Não ser um campus de pandemia, um campus fechado, assim, onde as pessoas estão todas muito afastadas. Então, nós combinamos que os professores que puderem virão e estão vindo ao campus ministrar suas aulas. Os alunos que são aqui da região, aqui da cidade, principalmente, que conseguem vir ao campus também vêm. Mas essas aulas são transmitidas de forma síncrona, né, para quem puder também acompanhar, sem poder se deslocar em virtude das questões logísticas que atingiram o Vale. Mas tu lembras uma coisa importante, tem gente que não tem internet neste momento, ou um equipamento, né, ou um lugar onde consiga também acompanhar adequadamente as suas aulas. Pode ter perdido até o material. Com certeza. Então, para isso também a gente tem feito alguns levantamentos, desde possibilidade de emprestar os nossos notebooks de laboratórios, da biblioteca, até o final do semestre, que é o que a gente fez já na enchente de setembro, né, do ano passado. E até, né, situações em que os próprios DAs, os próprios cursos se organizam também para auxiliar com alguns materiais específicos. Eu lembro já em setembro de 23, o diretório acadêmico do curso de Direito se organizou para auxiliar os colegas que tinham perdido aqueles livros enormes que são os vademecums, né, que tem todas as legislações e que o pessoal do direito utiliza e que são caríssimos, né, e que você precisa para conseguir acompanhar a aula. Então, cada especificidade também de ser olhada. Esses estudantes que perderam, que não têm condições de assistir nem online, de forma síncrona às aulas, a gente está, para esses, disponibilizando todo um atendimento especial de uma aula mais à distância, mas com acompanhamento, com envio de trabalhos, né, com acompanhamento com prazos especiais,
a gente não quer que ninguém fique pelo caminho, tá, gente? Então, o que é possível também de se fazer de adaptações, e é importante que se diga que nós temos uma legislação que nos ampara, que foi publicada na semana passada, na segunda-feira, para todas as instituições de ensino superior, educação básica, pública, privada, comunitárias, que nos dá, a palavra que aparece ali naquela legislação, que é do Ministério da Educação, é flexibilidade. Então, as instituições de ensino, elas terão que trabalhar com flexibilidade neste momento aqui no Rio Grande do Sul. Ela é específica para nós aqui. Então, estamos indo nessa toada. Voltamos na segunda-feira agora, né? Então, e aí já falava também para o pessoal, né? A nossa preocupação maior nesse primeiro momento não é o conteúdo, mas é também acolher os nossos alunos, os nossos professores, se ver, permitir que também seja falado e seja escutado, né? Também as diferentes situações sejam escutadas. E para isso também fizemos uma preparação com o nosso pessoal, com as nossas psicólogas, com a preparação de como abordar situações pós-desastre, né? Como lidar com isso. E eu acho que está indo bem, assim, né? Apesar do momento de luto, que é o momento que o Vale vive, né? Também um momento da gente ir para uma postura um pouco mais ativa, assim, né? De retomar e de recomeçar, né? Fernanda, eu sei que a gente está muito próximo do evento ainda, né? O evento que começa ali no final de abril, começo de maio, e é difícil de contabilizar tudo, né? Mas vocês já têm um mapa de quantos alunos foram atingidos, dos mais de 7.000, e também quantos professores foram atingidos pela enchente. Esse problema da conexão é um problema gravíssimo, né? Entre as cidades. Até a 386, até regular aqui a ponte, vai ter reflexo. Então, me parece que na terça-feira já teremos um fluxo mais perto da normalidade. Essa é uma boa notícia, né? Sim, muito boa. Aliás, essa é uma fotografia que muda todo dia, né, Moisés? Sim. Porque, assim, até então não se podia cruzar entre Lajeado e Arroio do Meio. Daí, de repente, já temos uma passadeira. De repente, temos duas. Daqui uns dias, quiçá, tenhamos ponte, né? Sim. Então, cada dia essa fotografia muda um pouco. Então, muita gente foi atingida. A gente tem um protocolo especial que se abriu assim, para os estudantes que precisam de algum tipo de auxílio, inclusive questões para falar sobre questões financeiras, né? Porque a Univates ela é uma instituição comunitária, mas ela cobra mensalidades, né? Então, também isso para que ninguém fique pelo caminho, para que se pense alternativas e o nosso pessoal tem ali uma comissão que olha cada situação, para que, então, bom, agora está difícil, agora não dá, mas então vamos organizar para que você não perca o teu semestre, não tenha que trancar o curso. E essas propostas têm sido feitas de forma muito customizada, né, eu diria. Então, desses protocolos que pedem que se olhe para a questão financeira, ou mesmo para questões, eu não posso participar da aula presencialmente, ou eu não posso participar nem online síncrono, nós temos cerca de 8% dos estudantes que se manifestaram neste canal. Mas a gente sabe que nem todos, muitas vezes, se manifestam, embora os coordenadores tenham feito um trabalho incansável de acionar os seus estudantes, de perguntar como estavam e de fazer um levantamento, a gente sabe que é um número maior que isso, né? E professores, nós temos cerca de 15 de 400, né? que tiveram algum tipo de situação, né? Então, nós estamos falando de um quantitativo de 60 professores, é isso? Não 15%, 15 professores. 15 professores. 15 professores de 400, Tá. Eu falei o percentual para alunos. E né? alunos cerca de... 230 e poucos alunos. Tá. Esses, assim que a gente tem um registro, né? Mas aí também o que é ser atingido, né? Porque eu acho que tem também situações desde as mais delicadas, de perda de negócios familiares, casa, e outras, né, também que envolvem. Então, tem professores que sim, tiveram a residência alagada, mas já estão com ela limpa, seca, com condições de ministrar a aula, né? E outros não, infelizmente. Então, a gente tem olhado para essas situações também de uma forma um pouco mais individualizada. E eu acho que isso é importante, né? Porque também os danos foi uma distribuição muito diferente de danos, né, entre as pessoas. Esse período que os alunos ficaram sem aula, vai fechar? Vão terminar o semestre de forma normal? Ou tradicional, dentro daquilo, né, que se esperava Sim. antes de tudo isso?
Sim, nós inclusive refizemos ali o calendário acadêmico, né? Nós ficamos 2 semanas sem aula, né? Sem possibilidade, exceto curso de medicina, que estava no hospital, já com seus internatos nos últimos anos, mas fora isso, nós ficamos sem aula 2 semanas. E aí refizemos o calendário acadêmico, vamos um pouquinho a mais ali em julho, mantemos uma semana de recesso também, porque essa legislação que eu mencionei antes, ela nos orienta nesse sentido, não emendem um semestre no outro. Os períodos de descanso são importantes. E depois começamos 3 dias antes, no segundo semestre. Nós tínhamos ali algumas janelas que nós, enquanto universidade, temos essa autonomia para estabelecer uns feriados estendidos, uns pontos facultativos, assim, a gente chama de recesso acadêmico, que agora a gente utilizou de volta. Então, toda a carga horária é recuperada, né, com isso, com muito cuidado, com muita atenção. Fernanda, saindo um pouco da questão das aulas e olhando para o problema, e daí é importante porque nós aqui, não sei se a Aline tem a mesma opinião, mas a gente fica pensando e se coloca na pele da população e nós ficamos com a impressão que as coisas não estão andando e nós temos cobrado, o governo tem dado uma resposta, é fundamental falar isso, sim, ele dá uma resposta, mas ela não é suficiente. E as pessoas se perguntam e a gente nota que a classe empresarial, as pessoas pedem, poxa, será que vai ser resolvido? Será que eu devo ficar no Vale do Taquari? Será que não é hora de sair? Como é que a instituição enxerga o problema? Como é que ela entra nisso tudo na tentativa de tentar resolver? A gente sabe que a gente não vai resolver isso em 24, não em 25, não em 26, mas nós precisamos olhar para frente e tentar entender como a gente minimiza o problema do Vale do Taquari. Lá em setembro, né, Aline, a gente falava, poxa, foi a de 41, foi a de setembro que superou a de 41 e agora eu estou chegando à conclusão que a baliza já não pode mais ser 41, que essa aqui ela simplesmente arrasou com a de 41 na história, né? Ela é muito maior. E daí a gente tem escutado engenheiros ambientais, autoridades, e se nota que daqui a pouco a região deveria dar uma resposta diferente. O que vocês conversam internamente para tentar minimizar num primeiro momento? Olha, Moisés, eu diria que primeiro que não há um ator sozinho que vai dar conta desse problema, né? Nem governos, nem iniciativa privada, nem universidades sozinhas. Então, acho que o primeiro movimento é também saber trabalhar em rede desses diferentes lugares, né? Porque eu acho que as universidades elas têm como contribuir com a parte da ciência, da pesquisa. Ontem mesmo tínhamos uma reunião com os nossos pesquisadores, ali, professores dos mestrados, dos doutorados. A Univates tem um programa de pós-graduação em ambiente e desenvolvimento, né? Então, tem pesquisas de longa data ali que podem ser consultadas, assim como de outras universidades, em outras áreas complementares também, para a gente pensar alternativas, né? Então, eu falo a partir da Universidade do Vale do Taquari, a Univates existe em função desse vale, então, acho que é uma relação muito imbricada entre as cidades e a própria instituição, e sem o Vale a Univates não existiria, e o Vale seria diferente se a Univates não existiria, né? Então, eu digo que sim, estamos todos enlutados e vítimas de uma catástrofe muito séria, muito violenta, né? Mas a nossa aposta é nessa região, né? Nas pessoas dessa região, nos negócios dessa região. Então, a Univates vai seguir apostando nisso também. E a tua pergunta, né, o que fazer, se as pessoas se questionam permanecer ou não, é a nossa casa, né? É o nosso lugar. Então, tem alternativas que a gente tem que pensar. A ciência tem respostas, talvez algumas menos populares, menos simpáticas, talvez algumas a gente tenha que politicamente discutir isso, mas não é nem só a universidade, nem só os governos, nem só as empresas, né? Acho que é um tema de casa e que é para muita gente fazer, né? Então, isso envolve não só questões ambientais, envolve gestão, envolve questões psicossociais também, né? Porque a pessoa perde sua casa e ela vai ter que morar num outro bairro, né? Então, é mais do que levantar paredes, né? É também mudar de vizinhança, é mudar de relações, enfim, como é que reconstruir a partir daí. Mas o nosso vale tem muito potencial, tem muita história, é o nosso lugar, né? Então, também reconstruir a partir dele é um desafio bonito se a gente olhar por esse lado, né?
Não é simples, mas é possível. Claro. Não é? Sim. Outras ações, né? Nós falávamos naquela oportunidade sobre cozinha solidária e outras ações que a Univates vem ou cedendo espaço, ou fomentando, ou sendo parceira nesse período de pós-tragédia. Essas coisas seguem acontecendo? Sim, isso desde o primeiro momento, né? Então, primeiros dias assim da enchente agora de final de abril, início de maio, já a Univates colocou à disposição toda a sua estrutura física, né? Então, nós estamos novamente acolhendo os militares, né? Que estão aqui em serviço na região, estão no nosso complexo esportivo, ali no ginásio, na sala de ginástica também. Uma cozinha solidária, que é o nosso laboratório de gastronomia. Felizmente temos 2, então as aulas acontecem num e o outro está para a cozinha solidária. Uma cozinha que produz mais de 2.000 refeições por dia, Poxa. né? E mantida com trabalho voluntário e com recursos também de doações voluntárias. Isso assim, é uma coisa admirável também. E a gente sabe que existem outras aqui na região, né, que também fizeram muita diferença. Então, sim, segue. Nosso escritório modelo de arquitetura agora trabalhando muito próximo ao governo do estado, né, a secretaria que pensa ali a questão das obras e da reestruturação, para fazer também esses estudos técnicos, né, ou coordenar, porque sozinho não se consegue. A gente vai ter que fazer um trabalho de coordenação também desses estudos bom, condições técnicas das moradias, estudos de viabilidade de onde também reconstruir, porque eu acho que, Moisés, é importante pensar isso, né? Vou reconstruir no mesmo lugar onde possivelmente haverá outra passagem do rio quando da próxima enchente. Fernanda, nós temos falado aqui e ninguém está falando. É muito difícil, mas nós vamos ter que afastar as pessoas dos pontos alagados. E rever esses pontos alagados, né? Acho que antes a nossa comunicação ficava muito simples quando nós tínhamos uma, abre e fecha aspas, assim, normalidade de uma grande enchente cota 28, a gente sabia onde alagava e a gente tinha uma noção, a gente usava expressões que hoje nem fazem mais sentido, né? Os ribeirinhos, não faz mais sentido usar essa expressão, a gente já não sabe mais agora ao certo, nem a resposta do rio mediante a um outro grande volume de chuva, a gente está caminhando no solo mais incerto possível, assim, dentro de tudo isso. Então, também rever isso, né? Daqui a pouco, antes eu tinha certeza que o rio não ia chegar nessa forma na minha casa, agora eu já não tenho mais essa certeza. Sim, e nesse sentido a universidade pode contribuir, né? Porque eu acho que é disso que a gente está falando, de estudo técnico, de ciência, né? De estudos de geoprocessamento, de estudos que podem ajudar na tomada de decisão, né? Então é aí que a gente também pode contribuir. Então, respondendo a tua questão sobre as frentes que têm acontecido, Aline, são muitas, né? Assim, da parte dos cursos, com os quais eu me envolvo mais, né? O curso de psicologia está direto trabalhando junto com a Secretaria de Saúde do Estado, com todas as questões psicossociais também, com a escuta das pessoas que foram atingidas, né? Então, tem aí o seu saber, né? O saber da psicologia colocado a serviço da comunidade, né? Eu acho que esse é o papel de uma universidade comunitária num momento como esse, né? Fundamental, porque estudando casos parecidos ou até inferiores ao nosso, né, de eventos tão grandiosos, o problema psicológico é o pior de todos, sobretudo nos primeiros meses. Não é no primeiro mês, nos primeiros meses. Então a gente precisa dar esse apoio psicológico para a população aqui do Vale, né, de alguma forma. Também estar atento, né, porque isso é esperado, né, porque é muito triste. Então, é esperado que as pessoas sintam, né, então, sim. E a gente tem tentado contribuir também dessa forma, né, e enquanto universidade, ter este apoio para os nossos estudantes e para os nossos professores também. E isso foi colocado à disposição, assim, também desde o primeiro momento, muitos estudantes procurando as nossas psicólogas para conversar, né? Para falar, para ter essa escuta que está ali à disposição, porque a gente entende que a pessoa precisa também se organizar nesse sentido para que consiga psiquicamente estar presente numa aula, por exemplo, né? Seja virtualmente ou seja presencialmente, mas para estar inteira também naquele momento. A Univates teve uma sacada ali, não sei de quem foi a ideia, de criar o mapa das cotas, né? Sim. Todo mundo acessou aquilo. Sim, é incrível. Porque essa era a muito principal legal. pergunta daqueles dias, né? Como que eu sei? A angústia, Era né? uma angústia, como que eu sei? Exatamente. Nós comunicávamos algo que ninguém havia vivido ou visualizado, né? A partir do momento que a gente diz, olha, vai passar da cota de setembro,
Tá, e aí? Como que eu sei se essa cota vai chegar no meu negócio, na minha casa? Foi providencial aquele mapa. Foi das aulas de topografia ali do curso de arquitetura, que é um conhecimento que se trabalha no curso, né? E que a gente tem condições técnicas de fazer e que foi importante, sim, até para tranquilizar também quem estava fora desse marco ali, né? Exato, exato. Uhum. E acho que, mais uma vez, lá na pandemia a gente vivenciou muito isso de... A palavra ciência, a palavra estudo veio muito, reverberou muito, né? E as pessoas passaram a entender. Quem não está inserido no meio acadêmico passou a entender, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, uma pauta que tem sido muito frequente, que é a resposta do solo, a movimentação das massas, as rachaduras, que é algo que, por mais que a gente esteja vivendo num vale e que isso é um risco que nós temos, não é toda hora que a gente fala sobre isso. Então, as pessoas também passam a entender a importância de que alguns profissionais estejam estudando para nos dar as respostas que não são aquilo que eu e o Moisés falamos. Na verdade, é o Moisés que fala, tudologistas, né? Que é... A gente não sabe de tudo. Não, né? é que o pessoal agora tem gente estudando sobre essas pessoas que vão nos dar as respostas. Ali está todo mundo resolvendo o problema da enchente, ninguém entende bolhufas. Começa tudo isso. lá na previsão, quando a gente diz vai chover sem precedentes, e daí a gente lida com a descrença das pessoas, mas não vai chover mais do que choveu em setembro. Não, vai chover diferente, né? Sim, e foi, né? E foi. Foi diferente. E foi diferente. Tentar desabonar quem faz pesquisa, quem é cientista, bom, não vou nem entrar mais nesse viés. Mas acho que é importante também, assim, dentro de todas as pautas que surgem a partir dessa catástrofe, essa também é importante, a gente entender que essas respostas vêm de quem tem conhecimento. Exato. Né? Sim. Não é eu e o Moisés olhando de fora e dizendo, ali não pode mais construir, tá? E aí, o que a gente faz com essa informação, né? E eu digo para vocês, em nome da Univates, né, os nossos pesquisadores, os nossos professores estão à disposição da imprensa, né, e são pessoas assim que têm propriedade para falar a partir das suas áreas. Então, fiquem absolutamente à vontade também para fazer esse diálogo aqui, porque a gente, enquanto universidade, também entende da importância disso, que a gente chama de popularização da ciência. Não adianta também pesquisar só para publicar um texto que vai ser lido entre nós, né? Mas esse diálogo também tem que acontecer com a comunidade, né? Fernanda, muito obrigada. Mas eu que agradeço e desejo um ótimo dia para vocês, para os ouvintes da rádio também. Fernanda Pinheiro, vice-reitora da Univates, nossa convidada de hoje aqui no Panorama.